Abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Está bem cedo ainda, nós temos bastante tempo para estar adorando ao Senhor. Hein? E o som está excelente aqui hoje. Parabéns ao técnico que está no comando. Está excelente aqui o retorno. Estão me ouvindo bem aí atrás? Estão, né? Glória a Deus. Vamos lá, Marcos capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Amém? Baixe sua cabeça por um instante. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Eu quero me colocar em tuas mãos para trazer aquilo, Senhor, que tu tens para falar nessa manhã. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abre, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, que possamos entender aquilo que tu tens para falar nessa manhã, Senhor. Estamos, Senhor amado, com fome e com sede da tua palavra, da tua presença, Senhor. E assim como tu já tem falado, Senhor, neste lugar, continua, Senhor, falando, continua agindo, Senhor, continua, Senhor, mostrando o teu poder, Senhor, pois tu és um Deus, Senhor, que não tem limites. E nesta manhã nós temos a certeza, Senhor, que tu virás, Senhor, com o teu poder sobre a vida da tua igreja, Senhor. Fica conosco, Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui nesse texto que Jesus ele estava em Jericó. E quando Jesus estava saindo de Jericó, um homem chamado Bartimeu, ou seja, era a identificação, né, deste cego, que o texto nos fala, era a identificação, ele identifica como Bartimeu, mas eu quero que vocês entendam que Bartimeu significa que ele era filho de um homem chamado Timeu. Então é por isso que a Bíblia fala que ele se chamava Bartimeu. Bar é filho de alguém. Como o pai dele se chamava Timeu, então a Bíblia o identifica como Bartimeu. E esse cego chamado Bartimeu, ele começa a gritar quando ele ouve que Jesus, né, ia passando. Ele estava à beira do caminho e Jesus ia passando pelo caminho. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia da minha vida. Assim como muitas vezes nós clamamos ao Senhor quando estamos passando por uma situação difícil, por um momento complicado na nossa vida. Só que este homem, ele já vivia com esse problema. Cerca de muito tempo. Ele, além de ser cego, a Bíblia fala que ele era mendigo. Então Jesus ouviu o clamor. E quando Jesus ouviu o clamor daquele homem, né, a multidão que começava a repreender aquele homem,
Eu creio que até posso imaginar que as pessoas mandavam ele calar a boca, não incomodar Jesus, ou seja, ele não vai te ouvir porque ele está no meio de uma multidão. Aquilo que muitas vezes nós imaginamos, né? A gente acha que Jesus não ouve a nossa oração, porque tem muitas outras pessoas invocando pela sua presença, mas Jesus, ele ouviu a voz daquele clamor. Jesus, ele ouviu, e aí Jesus manda chamar aquele homem. Chamem, tragam um cego até aqui. E ele rapidamente, o que ele fez? Ele largou a sua capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, que Jesus está chamando pessoas aqui nessa manhã. Jesus está te chamando, assim como ele chamou aquele homem. Jesus está dizendo, vem até a minha presença. E quando nós chegamos até a presença do Senhor, pode ter certeza que Ele tem bênção para as nossas vidas. Jesus pergunta para aquele cego, o que quer que eu te faça? Olha a pergunta que ele faz. Talvez ele poderia ter pedido mil e uma coisa ali para o Senhor, né? Ele estava diante do Mestre, diante de Jesus, daquele que podia fazer tudo. Mas talvez ele também pudesse ter perguntado, Mestre, olha só a minha situação, e tu ainda pergunta o que eu quero? E ele responde, eu quero ver, eu preciso ver novamente. E no mesmo instante que ele pede para ver, para voltar a enxergar, ele recupera a visão. Jesus, além da cura, o Senhor traz para a vida dele também a salvação. Interessante aqui que nesse acontecimento, meus irmãos, é que este homem, além de ser cego, né, ele era um mendigo. E ele tinha o quê? Uma capa. A capa provavelmente era tudo que ele tinha. Talvez essa capa foi doada por alguém, assim como muitas vezes as pessoas batem na nossa porta, né, e pedem alguma coisa. Alguém deu essa capa para ele, então a capa passou a ser algo muito importante na vida dele. Essa capa representava muitas coisas na vida dele. A partir do momento que ele recebeu aquela capa, ele passou a usar. E aquela capa passou a ser o quê? Uma identidade. Talvez as pessoas, quando quisessem falar, né, a respeito daquele homem, daquele cego, falavam, vai, aquele homem ali que usa uma capa. Identificavam ele pela sua capa. Então a capa que Bartimeu usava servia como uma identidade. Ou seja, as pessoas olhavam e falavam, esse homem que usa uma capa, ele é cego, ele é mendigo. Mas também representava a sua segurança. Em dias de frio, em dias de calor, era aquela capa que protegia Bartimeu. E também representava um meio de sobrevivência. Talvez as esmolas que eram depositadas, né, onde ele ficava ali à beira do caminho, ele juntava tudo e colocava onde? Naquela capa. Talvez algum alimento, talvez as moedas, né? Então tudo que era depositado ele guardava na sua capa. Então aquela capa era algo muito importante na vida dele. Mas nós vemos aqui que quando Jesus o chama, a primeira coisa que ele faz é o quê? Se livrar daquela capa que ele tinha. Ou seja, ele se livrou daquilo que ele tinha de mais importante. Ele joga a capa para longe. Ele dá um salto e ele vai aonde? Ao encontro de Jesus. Ele não pensou nem em negociar. Ele não pensou em trazer a capa junto com ele. Ele foi o quê? Com fé. Crendo que Jesus ia mudar a sua vida. Crendo que dessa vez ele não iria receber uma esmola. Mas sim ele ia receber o quê? Uma transformação. As pessoas davam esmolas para ele. Mas quando Jesus o chamou, Deus tinha algo diferente para a vida dele. Irmãos, precisamos entender uma coisa, que Jesus, Ele não dá esmola para ninguém. Nós muitas vezes, nós ficamos sim, a gente fica mendigando algo para Deus.
A gente fica pedindo coisas, fica mendigando, fica insistindo, e a gente esquece que o Senhor, Ele tem coisas além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos. O Senhor tem coisas perfeitas para as nossas vidas. Quando o Senhor pergunta para aquele cego: o que queres que eu te faça? O Senhor queria ouvir da sua própria boca o que ele queria. E o Senhor faz essa pergunta para nós nessa manhã. Ele sabe muito bem o que você precisa, Ele sabe qual é a tua maior necessidade, mas Ele quer que você use a sua boca e clame pela sua presença. Fale para Ele o que você deseja. Muitas vezes, você que está orando por algo que você precisa, os solteiros por um casamento, aquele que precisa de um emprego, fala para Deus, por detalhes, aquilo que você quer. Rapazes solteiros, não é pecado você pedir para Deus detalhar como você quer a sua esposa, mas peça uma mulher sábia, uma mulher com sabedoria, crente, fiel ao Senhor. E não é errado você pedir: eu quero uma mulher linda, não. E a mulher também não é: eu quero um homem bonito. Não é errado você pedir: eu quero um esposo bonito, trabalhador, sabe, que seja homem de Deus. Então detalha. Você que precisa de um emprego, fala para Deus: eu quero ganhar X, eu quero fazer isso, eu não quero trabalhar de tal forma em turnos, eu quero trabalhar de turno. Você precisa dar para Deus cada detalhe daquilo que você precisa. Assim como Deus sabia da necessidade daquele cego, Ele sabe da sua necessidade. Mas nós muitas vezes mendigamos a Deus e não falamos para Deus aquilo que nós queremos. E nós esquecemos que o Senhor é o Deus soberano. Jesus está aqui hoje, nessa manhã, não para dar esmolas, mas para transformar vidas, para transformar caráter, para transformar relacionamentos, para transformar sentimentos e transformar até diagnósticos médicos. Amém? Muitas vezes o médico fala, ele dá até um certo tempo de vida para as pessoas, mas o Senhor nessa manhã diz que Ele é o dono da vida e que a nossa vida está em suas mãos. Então o mestre, aquele mesmo Jesus que estava ali, passando perto do cego Bartimeu, Ele está aqui nessa manhã, e Ele veio até este lugar para transformar vidas e não para dar esmolas. Amém? Aleluia. A última palavra vai ser sempre de Deus na nossa vida. Mas então ele lança a sua capa e vai ao encontro de Jesus. Esse ato de Bartimeu nos revela algo muito importante. Ele estava jogando fora algo. Aquela capa simbolizava muitas coisas na vida de Bartimeu. Ele estava jogando fora a sua velha vida, o seu velho homem. Ele poderia estar até dizendo: agora eu não vou precisar mais dessa capa, agora eu não vou precisar mais disso. Ou seja, foi uma atitude de fé antes do milagre acontecer. Então a capa aqui simboliza, queridos, muitas coisas que ele estava carregando há muito tempo e que nós também podemos estar carregando na nossa vida, E que coisas podem ser essas? Uma velha identidade. Existem pessoas que aceitam a Jesus, Jesus vai, transforma, mas ainda não largaram a velha identidade. Continuam, fazendo as mesmas coisas e devido a isso ainda não alcançaram a sua bênção, aquilo que Deus tem guardado para a sua vida. Por quê? Porque está carregando ainda a velha identidade, os mesmos costumes, as mesmas práticas. O Senhor já te recebeu, o Senhor já se colocou à sua frente para fazer aquilo, fazer as mudanças, mudar as coisas de lugar na sua vida, transformar. Mas muitas vezes aquilo que nós estamos carregando
está impedindo de nós sermos abençoados. Eu fico imaginando se Bartimeu não largasse a sua capa, ou seja, ele ia estar trazendo junto dele a velha vida, mas não, ele largou a velha identidade. Talvez alguns até pensem, pô, Jesus é amor, Ele aceita a minha vida, Ele aceita como eu sou. Sim, Jesus Ele aceita as nossas vidas. Quando nós chegamos até Ele, Ele aceita da forma que nós estamos. Mas depois que nós o reconhecemos e o aceitamos como Salvador, o Senhor quer nos fazer conforme a vontade dEle. Ou seja, o Senhor, Ele vai transformar a nossa identidade. Ele vai transformar. Nós vamos deixar de ser o que éramos. E agora vamos ser aquilo que Deus quer. Amém? Então, quando Jesus chama, não é para dar esmola, e sim para transformar, para mudar e para dar uma nova vida para cada um. Ele quer nos livrar o quê? Da velha vida e do velho homem. A palavra diz em João capítulo 8, em versículo 36, diz assim: se pois o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Então, quando nós encontramos Jesus, Ele nos liberta de todo o passado e nos garante um futuro ao seu lado. Quando aquele homem encontrou Jesus, o Senhor o libertou da sua dependência, ou seja, ele passou a enxergar, ele passou a ter um relacionamento com o Senhor Jesus, porque ele passou a seguir a Jesus pelo caminho, ele não voltou mais para a beira do caminho, ele foi ao encontro, ele continuou seguindo ao Senhor. Então, se nós permanecemos fiéis a Deus em toda a nossa caminhada, nós temos um futuro garantido sempre ao lado do nosso Senhor Jesus. A capa também, ela pode representar na nossa vida uma ferida causada por alguém, por algum acontecimento, um trauma. Muitas vezes, muitas pessoas estão hoje já, numa fase adulta, com 20, 30, 40 anos, mas ainda carregam traumas desde a sua infância. Ou seja, você já teve um encontro com o Senhor já transformou a sua vida, mas você não consegue largar essa capa, não consegue largar os traumas, não consegue perdoar alguém, não consegue mudar essa situação, ou seja, você continua carregando, essa sua capa virou uma capa de estimação. É como se fosse um cachorrinho que você, aonde vai, você leva ele. Aí você vem para a igreja, você chega na porta e amarra ali seu cachorrinho de estimação, ou seja, a sua capa. Aí você vem para o culto, você adora, você levanta as suas mãos, você sente a presença de Deus, mas quando você sai daqui, você pega novamente aquela capa e a sua vida fica sem mudança nenhuma, porque anda carregando as mesmas coisas. Mas essa manhã o Senhor te trouxe aqui para que essa situação seja mudada. O Senhor está dizendo: venha até mim, venha, mas largue a capa. Levante do seu lugar e vá ao encontro do Senhor, para que você tenha realmente um encontro com Ele e a sua vida ela seja transformada, assim como esse homem. Então, queridos, para que a gente possa alcançar a bênção do Senhor, é necessário a gente lançar a capa velha da nossa vida. Muita gente quer um milagre. Se eu perguntar aqui quantos querem um milagre do Senhor na sua vida, todos vão levantar a mão, mas muitos não querem lançar a capa. Muita gente quer o novo, mas não consegue lançar o velho. O texto aqui, queridos, sobre Bartimeu, ele fala que ele só recebeu o milagre após ter lançado, a sua capa, o seu passado, a sua vida antiga fora, e ter ido ao encontro do Senhor. Aí veio o momento mais esperado, a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Então Jesus sabia muito bem o que era importante para ele. Mas hoje ele pergunta para todos aqui novamente, para todos aqueles que têm o desejo de alcançar a misericórdia do Senhor, alcançar por um milagre. O Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? Ele quer ouvir isso da sua própria boca. A capa ali que Bartimeu usava, já fazia parte da vida dele. Eu tenho certeza que se ele tivesse um lugar, tipo um armário, um guarda-roupa, que ele
guardasse aquela capa, acho que quando ele abrisse, né, aquele guarda-roupa, a capa já ia pular, porque ele só tinha aquilo. É igual a gente, né, quando gosta de uma roupa, que só usa ela, você abre o guarda-roupa para abrir, aquela roupa já pula sozinho, achando que é a vez dela sair novamente. Né? Tem gente que é assim, tem várias roupas no armário, no guarda-roupa, mas só usa sempre a mesma. Por quê? Porque gosta, mas Bartimeu ele não tinha várias, ele só tinha aquela. Então, aonde ele ia, ele carregava. Irmãos, precisamos entender que Deus ele não nos chama pelo que somos, Ele nos chama por aquilo que nós podemos ser nas mãos dEle. A sociedade não dava atenção para aquele homem. A sociedade menosprezava e mandava calar a sua boca. Mas o Senhor quando ouviu aquele homem clamando por misericórdia, o Senhor foi e pediu para que o trouxessem. O Senhor está chamando vidas nessa manhã para que Ele venha transformar, fazer mudanças, mudar essa capa do passado. Essa capa precisa ser tirada de nós, para que nós possamos receber aquilo que Deus tem de novo para a nossa vida. O Senhor tem uma capa nova nessa manhã para colocar sobre nós. Você crê nisso? Então abra aí a sua Bíblia, no livro de 1 Reis. Quando eu abri esse texto que nós lemos sobre Bartimeu, eu lembrei de algo que aconteceu. Esse texto foi o texto que eu preguei no meu curso de líderes, faz uns 10 aninhos. Aí Deus deu algo diferente naquele dia, né? E hoje o Senhor me traz à memória isso, né? E eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, até então nós estávamos ali na Freitas, né? Nós viemos, minha família viemos de outro ministério, graças a Deus, um ministério que foi bênção na nossa vida, mas nós viemos para cá porque o Senhor tinha algo novo para nós. Então, nós chegamos aqui, falando, não, nós viemos para cá para ser cuidados, ou seja, a gente tinha sim, né? A gente tinha nossas responsabilidades, de onde nós viemos, mas quando o Senhor nos trouxe para cá, o Senhor deu um reset na nossa vida. Ou seja, o Senhor tirou a nossa velha capa e nos deu uma capa nova. Então, quando o Senhor fez isso na nossa vida, muitas coisas foram transformadas em nós. Muitas pessoas, quando vêm de algum lugar, né, de um outro ministério, muitas vezes não acham que já pode chegar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso fazer, mas não. O melhor é você se colocar onde Deus quer, senta um pouquinho, se alimenta, e as coisas vão vir no tempo certo. Então, queridos, se nós não largarmos a nossa velha capa, as coisas novas, elas não vão acontecer na nossa vida. Aquilo que Deus tem para nós, não vão acontecer. Os milagres que nós esperamos, não vão acontecer. Então, o Senhor, nesta manhã, está falando, se você tem algo que você está carregando há anos, existem coisas que precisam ser deixadas para trás, porque senão o Senhor não virá com aquilo que Ele tem de novo para a sua vida. 1 Reis, no capítulo 19, versículos, vamos ler aqui do 19 até o 21. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Lançou uma capa. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne,
e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o serviu. Amém? Queridos, o profeta Elias aqui, ele encontrou Eliseu trabalhando no campo, arando ali, né, com seus bois. Então o que Elias faz? Ele se aproxima de Eliseu e lhe lança a sua capa sobre ele. Um gesto simbólico que representava um chamado profético. Naquele momento, Eliseu entende que ele estava sendo escolhido por Deus para seguir a Elias e dar continuidade ao ministério do profeta. Eliseu estava na sua rotina, assim como nós temos a nossa rotina. Nós trabalhamos, né, normalmente, mas de repente Deus chega e muda tudo na vida de Eliseu. Assim como Deus, ele tem algo a fazer na nossa vida. O Senhor não vai escolher, queridos, o tempo que nós queremos, mas Ele vai escolher o tempo que Ele quer, porque o Senhor, Ele é perfeito naquilo que Ele faz. Eliseu estava ali na sua rotina, né, trabalhando, de repente a capa de Elias é lançada sobre ele, em uma transferência de unção, em uma transferência de autoridade. Aí o que Eliseu faz? Ele largou toda a sua vida para seguir Elias. Agora ele era discípulo do profeta. Mas só que Eliseu, ele chega para Elias, deixa primeiro eu ir me despedir do meu pai, me despedir da minha mãe. Ou seja, quando ele fala isso para Elias, ele já tinha certeza que ele não voltaria mais para trás. Isso mostra o quê? Consciência da decisão que ele estava tomando. E depois o que mais que ele faz? Ele mata os bois. Os bois eram o quê? Um dos seus instrumentos ali de trabalho, do seu sustento e da sua estabilidade. E quando ele mata tudo aquilo, é como se ele estivesse dizendo, eu não vou voltar mais para cá. Então eu não tenho o porquê guardar tudo isso. O que eu entendo aqui? Que ele está respondendo ao chamado do Senhor. Então ele precisava romper com tudo aquilo que podia servir de retorno um dia para o seu passado. Talvez um dia, quando ele estivesse lá na frente, ele comece a sentir saudade da sua velha vida. E se ele estivesse lá, com tudo aquilo que pertencia a ele, ainda lá, a existência, ele poderia voltar. Mas não, como ele tinha certeza do seu chamado, o que Eliseu fez? Ele começou a dar fim em tudo aquilo que poderia trazer ele de volta. Porque se ele voltasse atrás, ele perderia todo o propósito que o Senhor tinha na vida dele. E ele ainda queimou o seu arado, ou seja, era um instrumento também de trabalho, uma ferramenta. Ou seja, ele não guardou, ele queimou. Por quê? Porque quem quer viver o novo de Deus, não pode deixar uma porta aberta para voltar ao velho. A Bíblia fala no livro de Gênesis, né, que a mulher de Ló, ela se transformou numa estátua de sal, porque ela olhou para trás. Ou seja, isso simboliza que ela estava, né, a cidade estava destruída, estava sendo queimada. E quando ela olha para trás, é como se ela tivesse o desejo de voltar para a sua vida. Só que ali, quando ela olha para trás, ela se transforma numa estátua do sol, ou seja, ela fica sem vida. Por quê? Porque ela tentou recuar, ela sentiu saudades da velha vida. Ou seja, quando o Senhor nos tira da velha vida, nós não temos que carregar coisas de lá para viver o presente. Porque se nós trouxermos as coisas velhas para o presente, nós não vamos conseguir alcançar um futuro. Ou seja, Eliseu aqui lhe passou uma borracha em tudo aquilo que poderia fazer um dia ele voltar atrás. Aqui também nós vemos o quê? Uma mudança de vida. Bartimeu mudou a sua vida quando lançou a sua capa para ter um encontro com o Senhor Jesus. Eliseu teve uma mudança de vida quando ele recebeu
a capa que foi lançada sobre a vida dele pelo profeta Elias. Então houve uma mudança de vida e uma mudança também de identidade na vida de Eliseu. Queridos, Deus, Ele não avisa quando Ele vai mudar a sua vida. Talvez você peça mudanças há tempos, há anos, e o Senhor está dizendo que Ele vai chegar na tua vida. E quando Ele chegar na tua vida, assim como Ele chegou na vida de Eliseu, tudo vai ser mudado instantaneamente. Mas quando Ele chegar, entenda que você precisa largar algumas coisas, porque lá na frente, quando você olhar para trás, você não vai ter como voltar. Então você vai dar sequência no propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, queridos, ele simplesmente entra agora, o Senhor na rotina de Eliseu, e começa a mudar tudo para algo maior. A capa que Eliseu recebe não era para o seu conforto. Para Bartimeu era uma roupa, mas para Eliseu não era uma roupa. Não era para a sua segurança. Essa capa que era bem diferente da capa de Bartimeu. Essa era uma capa de responsabilidade, essa era uma capa de renúncia, essa era uma capa de um chamado. Deus também está aqui lançando capas sobre vidas nessa manhã. Deus tem vidas aqui que já ouviram o quanto Ele tem a fazer, o quanto Ele quer usar. Então o Senhor tem uma capa, Ele está jogando. Agora a decisão vai ser sua. A capa não é só título. A capa tem um peso muito grande de responsabilidade. A capa é trabalho na obra. Quem recebe essa capa não pode ficar parado. Quem recebe essa capa precisa honrar, porque é uma responsabilidade que o Senhor está dando. A palavra do Senhor diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. Hoje muitas pessoas querem essa capa, mas não querem o peso que vem junto dela. Isso é muito forte, porque nós vemos hoje muitas pessoas com esse desejo, mas quando o Senhor lança essa capa, as pessoas, muitos não aguentam o peso dessa responsabilidade. Porque fazer as coisas para Deus é bom, mas é algo muito sério, porque é uma responsabilidade que Ele nos entrega, e quando nós fazemos algo para o Senhor, nós precisamos fazer o melhor, nós precisamos fazer com perfeição, nós não podemos fazer de qualquer jeito, porque a palavra de Deus diz: maldito é aquele que não faz as coisas com perfeição. Nós não estamos aqui para fazer as coisas de qualquer forma. Então, ou seja, quando Eliseu recebe aquela capa, ele recebe sim o peso da responsabilidade e ele aceita. Então nós vemos aqui que a capa que caiu sobre Eliseu era um destino que o Senhor tinha para a vida dele, mas as coisas só aconteceram por causa da resposta que ele deu. Ele disse sim para o seu chamado. E a pergunta para você nessa manhã que Deus faz é: você diz sim ou você está dizendo não para aquilo que Ele tem te chamado? Você quer mudança de vida? A decisão é sua. Entenda uma coisa, meus queridos: enquanto Eliseu recebeu uma capa, o outro homem que nós falamos anteriormente, ele lançou a capa fora. Ou seja, são duas capas, mas não são iguais. São capas diferentes. A de Bartimeu era renúncia, a de Eliseu era chamado. Antes de Deus colocar algo sobre nós, nós precisamos lançar fora as coisas velhas. Meu irmão, minha irmã, você quer algo novo? Joga o velho fora. Não é o seu marido, não é o seu marido, né? É as coisas velhas, o seu passado. Não me interprete mal. Às vezes nós pensamos que Deus, Ele não quer dar, Deus não quer fazer, mas na verdade o que está impedindo a atuação de Deus é a capa que nós estamos usando. A capa velha que usamos ou seguramos está atrasando a nossa vida. Ou seja, segurando a mágoa, segurando o pecado, seguramos a identidade antiga,
Seguramos uma versão que Deus já decidiu que acabou. Quando você aceitou a Jesus, quando o Senhor transformou a sua vida, aquele velho homem morreu, hoje você é uma nova versão. Mas você precisa acabar, você precisa entender que aquilo que estava lá atrás, o Senhor já perdoou, o Senhor já lançou no mar do esquecimento. Ou seja, o Senhor tem coisas novas para cada um aqui. Bartimeu só viveu um milagre porque teve coragem de soltar ou de lançar a sua capa. E Eliseu só viveu o propósito porque aceitou a capa que foi lançada sobre ele. Hoje Deus está fazendo duas coisas aqui. Tem gente que Ele quer cobrir com uma nova capa. Você quer receber essa capa do Senhor? E tem gente que Ele está mandando largar a capa velha. Mas ambos os casos vai exigir uma decisão sua. E a resposta está nas suas mãos. Nós vemos aqui, nessa manhã, 2 homens que Deus chamou. Um que largou a capa e um que recebeu. Há algo em comum aqui. O que é algo em comum? A decisão deles. Eles tiveram que tomar essa decisão. Qual é a capa que você está usando hoje? É a capa de Bartimeu ou é a capa de Eliseu? Porque existem pessoas que Deus já chamou, ou seja, que já recebeu a capa de Eliseu, mas ela ainda está presa em coisas, ou seja, não destruiu o seu passado. Deus chamou, Deus quer usar, então você precisa destruir algumas coisas da sua vida, para que o propósito venha a se cumprir na sua vida. E também existem pessoas que estão esperando por um milagre, assim como o Bartimeu estava esperando, só que não quer soltar aquilo que ainda está sustentando a sua velha vida. Então nós não vamos viver o novo de Deus, meus irmãos, se continuamos carregando, ou seja, agarrados em coisas que Deus já mandou soltar. Eu sei que é difícil muitas vezes largar algumas coisas. Muitos ainda não conseguem se desligar de algumas coisas lá de trás, ou seja, o Senhor Ele te trouxe, o Senhor te salvou, mas precisa se libertar de algumas coisas. Nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para que você seja liberto definitivamente, seja um vício, seja um problema familiar, alguma mágoa. É necessário você deixar as coisas velhas para trás, para que o Senhor venha transformar e garantir o teu futuro. Nós não vamos viver sem as coisas novas, se não tomarmos uma posição diante de Deus. Nós passamos um mês aqui, fomos ministrados de várias formas, que é tempo de florescer. Mas nós precisamos ter um posicionamento para que a gente venha florescer e viver esse tempo que o Senhor tem para a nossa vida. Lançamos a capa e vivemos o milagre, ou ficamos com a capa e continuamos na beira do caminho? Bartimeu, ele lançou a capa e saiu. Beira do caminho, nunca mais, agora eu vou seguir a Jesus. Foi isso que ele fez, teve sua vida transformada, sua visão recuperada. Respondemos sim ao chamado, assim como Eliseu, e vivemos o propósito de Deus, ou respondemos não, e deixamos de ser instrumentos nas mãos de Deus. Queridos, uma coisa é certa, Deus Ele não vai fazer o novo, Deus Ele não vai trazer sobre nós o nosso milagre, Deus não vai cumprir o propósito na nossa vida, se nós estivermos ainda em cima de uma vida antiga, ou seja, se nós se recusarmos a mudar. Então nessa manhã, é uma manhã de nós trazermos ao Senhor a nossa resposta, qual é a nossa decisão. Assim como o Senhor chamou para que trouxessem Bartimeu, ele podia ter falado, não, eu sou cego, eu não posso sair daqui, fala para ele vir até mim. Meu irmão, o Senhor está te chamando,
O Senhor chama vidas e você precisa se levantar para que você possa receber a presença do Senhor na sua vida. Bartimeu largou tudo e foi curado. Eliseu lhe respondeu sim e viveu o propósito do Senhor. Então nessa manhã chegou a minha, a sua e a nossa vez de ter a nossa vida transformada pelo Senhor. Amém? Aplauda o Senhor. Feche seus olhos.